Adoração parte de dentro do nosso ser, de dentro da nossa alma. E nesta noite nós estamos aqui, como está escrito, sabe, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Apresentamos os nossos corpos diante do Senhor como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Não nos amoldando a este mundo, mas sendo renovados pelo nosso entendimento à luz da palavra, para que saibamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vocês estão bem? Graças a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Começaremos hoje uma série profética, profetizando 2025, sob a temática Vivendo o Sobrenatural. João capítulo de número 10, verso de número 10 somente. Quem pode estar em pé, por gentileza, faça isso. João 10, versículo de número 10. Todos acharam? Glória a Deus. O ladrão vem senão para roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, João 10, 10, e a tenham com abundância. Fico com a parte B do versículo, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai, esta é a tua palavra. Edifica-nos, fala-nos ao coração, manifesta-te em nosso meio e sairemos diferente de como entramos, em nome de Jesus. Só quem concorda diz amém. Tomai assento. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta é uma noite, eu deixei desligado para a projeção ficar com mais nitidez, fazendo um teste. É uma temática que traz para nós uma expectativa acerca do que viveremos profetizando 2025, vivendo o sobrenatural. Como resultado de uma vida saqueada, como está escrito aqui em João capítulo 10, versículo 10, que afirma: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. O resultado da vida daqueles que servem a Deus e que seguem a Jesus é uma vida fora da média, acima da média. Ele prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A gente percebe que essa afirmação de Jesus transcende a proposta, ou transcende a proposta de Satanás. A vida abundante é uma vida próspera, em todos os sentidos, em todas as esferas. E nessa noite eu quero falar sobre algumas coisas que são necessárias para entendermos que para viver o sobrenatural de Deus, precisamos ter esse entendimento e aplicar estas 4 questões que eu vou citar nessa noite. Eu vou ler alguns textos, obviamente, para embasar o que eu vou afirmar à luz desse tema, vivendo o sobrenatural. E eu gostaria que você estivesse com o coração bem receptivo nesta noite, porque eu quero profetizar sobre a tua vida à luz das Sagradas Escrituras.
Eu falei a semana passada, que foi no domingo, se não me engano, que toda a escritura divinamente inspirada é. Então, o que for citado aqui do púlpito para a tua vida, à luz da Bíblia, tenha certeza, foi inspiração divina e vai edificar a sua fé. Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. E a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1, diz que a fé é o firme fundamento. E qual é o fundamento da fé? A palavra de Deus. Se a palavra é o fundamento da fé, se a minha fé está alicerçada nesta palavra, se cumpre o que está em Mateus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra é rocha. A palavra é inabalável. E se a nossa fé está alicerçada nela, tenha certeza, Deus manifestará a sua glória, Deus cumprirá a sua palavra sobre a nossa vida, e tudo aquilo que o Senhor liberar nesta noite, eu gostaria que você pegasse, porque vai ser ministrada no teu espírito. Se vai ser ministrado no teu espírito, e a palavra é vida, e a palavra é rema, será ministrado no teu espírito vida da parte de Deus, porque a palavra é viva e eficaz, ela é eficiente, Ele vela da sua palavra para se cumprir. E nesta noite vem vida de Deus para a tua vida. Você pode dizer amém? Primeira coisa, você, para viver o sobrenatural da parte de Deus, para viver essa vida abundante, para sair desse nível, para um nível de profundidade do que Deus tem, do que Deus quer, é óbvio que eu não vou me ater ao capítulo 10 e versículo de número 10, mas aqui partiremos dessa questão de vida abundante, vida sobrenatural, acima da média. Primeira coisa, você só conseguirá viver esse nível se for no Espírito. Vida sobrenatural, você só vai conseguir acessar esse nível de sobrenaturalidade da parte de Deus se for no Espírito. O Espírito transcende o que é carnal. O Espírito transcende o que é carnal. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. O homem carnal não discerne as coisas espirituais. Pastor, não tenho vivido este nível sobrenatural. Talvez você tenha vivido na carne. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: digo, porém, olha o imperativo, olha o verbo, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba a afirmação do apóstolo Paulo,
que as obras da carne opõem-se às obras do Espírito. E ele usa a expressão no versículo de número 17, versículo de número 16, andai em espírito. O cristão precisa andar, viver, ter como estilo de vida, andar sob a direção do Espírito Santo. Se eu quero acessar esse nível de sobrenaturalidade em Deus, eu preciso andar não pela minha visão, não como eu quero, mas eu preciso andar debaixo do direcionamento, da vontade do Espírito Santo de Deus. É interessante a gente pontuar mais uma vez que quando o Espírito de Deus fala com o homem, não fala na nossa alma, mas ele fala no nosso espírito. A expressão é pneuma, quer dizer o Espírito que veio por meio do ruach, o soprar de Deus, relacionado quando Deus criou o homem lá no Éden, e sopra nas narinas do boneco o Espírito, e esse passa a ser alma vivente, dar-nos a entender que quando Deus fala ao coração do homem, fala ao homem, melhor dizendo, ele fala no espírito do homem, Deus está comunicando-lhe vida, Deus está liberando vida para ele, Deus está trazendo graça sobre a vida dele. Ou seja, quando Deus fala com você, Deus está trazendo códigos de vida, códigos de direcionamento, códigos de portas para a sua vida. Viver num nível de sobrenaturalidade requer de nós estarmos submissos ou submetidos à vontade do Espírito Santo. Olha o que Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está afirmando aqui que ele está totalmente entregue à vontade do Espírito Santo. Então há uma incompatibilidade muito grande daqueles que querem viver uma vida sobrenatural em Deus e ainda estão vivendo segundo a sua vontade. Não tem como acessar esse outro nível vivendo na carne. Não tem como acessar esse outro nível vivendo como que se não tivesse o Espírito Santo em você. O carnal se opõe ao Espírito, e o Espírito transcende o carnal. Olha para quem está do seu lado, diga para ele ou para ela assim: ó, viva segundo a vontade do Espírito. A segunda coisa, porque hoje nós estamos em campanha de oração, na verdade essa semana estamos em campanha de oração e a gente vai adiantar um pouco para não avançar no horário da oração, que é de 9 às 10. A segunda coisa é que você precisa entender que a fé é a chave mestra para o sobrenatural. Além de viver no Espírito, ou pelo Espírito, através do Espírito, você precisa ter uma chave mestra. Quem sabe o que é chave mestra? O chaveiro tem uma chave mestra, né? E a chave mestra do chaveiro abre qualquer porta, pelo menos a maioria delas. De igual modo, a fé abre portas. O homem espiritual, ele usa essa chave mestra para acessar um nível de sobrenaturalidade que por sua vez é aberta através da fé. A chave é sinônimo de que você tem autorização para acessar ambientes que são restritos a pessoas que não têm a chave, obviamente. Mas aqueles que vivem pelo Espírito e usam a fé, terão acesso a lugares que muitas pessoas não terão, pela fé. Eu estou pregando para pessoas que já viveram experiências aqui,
transcendente à vida daqueles que vivem carnalmente e experimentaram de Deus o sobrenatural. E estou afirmando aqui nesta noite, ipsilite arrisca, que se você andar pelo Espírito e acessar outros níveis acerca ou através da fé, à luz da palavra, você vai chegar em lugares em que outras pessoas não vão chegar, vai experimentar níveis que outras pessoas não vão experimentar, porque são pessoas rasas, superficiais. Você vai chegar. A fé ativa a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Vou afirmar, a fé ativa a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Ah, pastor, não estou conseguindo viver o sobrenatural. Saia dessa esfera carnal e vem para outra esfera. Você não deve viver por vista. A economia está ruim. Ninguém está vendendo. Está difícil. Não sei o que. Só faz murmurar. Só faz reclamar. Está na hora de mudar o cântico. Está na hora de mudar as palavras. Está na hora de mudar a forma de viver. Comece a profetizar. Lembra de Ezequiel? Veio a mão do Senhor sobre ele e pôs Ezequiel num monte, num vale de ossos secos, e o Espírito do Senhor perguntou: poderão reviver estes ossos? Ele disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse que recebeu ordem, e a voz disse para ele: profetiza, Ezequiel, diante deste vale. Se diante de você parece que não vai dar certo, a voz de Deus para você nessa noite é: profetiza diante do improvável, porque por meio da tua fé, à luz da palavra, eu vou fazer aquilo que é improvável acontecer, chamar a existência de coisas que não existem, como se ela já fosse, abrir porta onde não tem parede, criar um rio no deserto, preparar uma mesa perante os teus adversários e manifestar a minha glória, e todos eles verão o meu sobrenatural na tua vida. Quem quer viver e acessar aqui esse sobrenatural? Ande em espírito. A carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo de número 1, vai afirmar acerca do conceito fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não depende do que vê para profetizar. Você depende daquilo que sustenta o fundamento da tua fé. Você não depende de condições favoráveis para liberar uma palavra. Você depende daquilo que em base sustenta a tua fé. É a prova das coisas que não se veem, mas que se esperam. É o firme fundamento, e quem sustenta aquilo que eu creio, o que você crê, são as sagradas escrituras, não que os homens dizem por aí. Alguém pode ter dito para você que não vai dar certo, que 2024 vai terminar do jeito que começou, mas eu venho pela palavra de Deus para dizer uma coisa: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vai terminar melhor do que começou. Profetizando um 2025. Você precisa crer que esse Deus que nós servimos é o Deus que pode mudar todas as coisas, mudar o quadro, mudar o diagnóstico. Pastor, já foi desenganado. Ele é o médico dos médicos. A ciência diz que não tem mais jeito, não adianta recursos. Ele é Senhor, e se quiser usar a ciência em favor da sua glória, Ele vai fazer. Mas se quiser confundir os médicos, Ele confunde, porque Ele é Senhor. Então comece a profetizar. Mude as palavras que têm sido liberadas. Mude o cântico. Vira ao lado desse disco. Está na hora de você crer naquilo que você acredita, segundo a palavra de Deus.
Está na hora de colocar em prática. Em terceiro lugar, viva em obediência e expectativa para viver o sobrenatural. Não adianta, irmãos, não adianta somente ler a palavra, vir aos cultos, chorar nos louvores, congregar semanalmente ou até mesmo participar das orações, mas não obedecer e nem tampouco viver em expectativa com relação àquilo que Deus fala que irá fazer. Você precisa obedecer e ter expectativas, porque Deus está sempre trabalhando. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 7, se você quiser anotar, anote. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A obediência, a sujeição, a submissão a Deus vai pôr o diabo para correr diante de você. Ele não vai permanecer. Deus está sempre agindo, queridos, ao nosso redor, em favor da sua igreja. No versículo de número 8 do mesmo livro de Tiago, do capítulo 4, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Viver em obediência e expectativa. Se aproxime de Deus cada dia mais. Se entregue ao Senhor cada vez mais. Se derrame cada vez mais. E você viverá o sobrenatural de Deus. Quer acessar esse outro nível? Ande em espírito. A sua fé é a chave mestra que vai abrir portas. Obedeça e crie expectativas, porque Deus está trabalhando a todo tempo ou em todo momento. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: ó, em poucos dias, profetize, algo vai acontecer, porque Deus está trabalhando em seu favor. Isso aqui não é profecia solta não, isso aqui é Bíblia. Deus trabalha em favor daqueles que neles. Está escrito. Saiba que você tem acesso a esse nível de sobrenaturalidade. O caminho foi aberto. A porta está aberta. E às vezes Satanás coloca, sabe, empecilhos diante de você, diante de nós, para que não enxerguemos que o caminho está aberto. Ou para que você não lembre que Deus não lhe tem como somente criatura, mas é filho, filha. Nós somos filhos de Deus. E filho tem direito à herança. Filho tem direito a acesso ao Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala: teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Caminho livre, caminho livre. Você não precisa ir ao pastor, você não precisa ir ao evangelista, você não precisa ir ao presbítero, você não precisa ir ao missionário, você não precisa ir aos músicos da igreja, você não precisa ir aos diáconos da igreja. É só entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho no teu quarto, abrir a tua boca: pastor, não consigo verbalizar uma palavra, então chora. Pastor, não consigo ficar de pé, então deita. Pastor, não vem nada na mente, então mentaliza como ele é. Mas saiba de uma coisa: você tem acesso, e quem tem acesso tem resposta, e quem tem resposta, ele manifesta a sua glória.
Você pode ainda esse ano viver um nível sobrenatural em Deus. Talvez as situações te fez negligenciar como filho esse acesso. As dificuldades, as provações, as barreiras. Neste mundo teríamos aflições, teremos aflições. E ele diz para os seus discípulos: não desanimem. Oh, irmãos, não desanimem. Eu venci. É a prova de que nós também venceremos. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, subtende-se que nós poderemos enfrentar as dificuldades desta vida e permanecer ainda em pé, permanecer ainda firme, permanecer ainda inabalável, permanecer ainda retido nele. Sabe por quê? Porque ele não vai deixar vir sobre você provação alguma que você não possa suportar, não vai deixar vir sobre você fardo algum que você não possa carregar. Ele disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então saiba que como filho você tem condição de levantar a cabeça, caminhar erguido, aleluia, firme na presença de Deus. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas. Paulo vai falar sobre isso, não é entrar nessa vertente, mas o Espírito está conduzindo. Paulo vai falar que sabia ter fome, que sabia estar na abundância, que sabia estar na escassez. Paulo vai falar das suas provações, que ele foi açoitado, que ele sofreu naufrágio, mas no fim da sua caminhada em vida na terra, ele afirma: combati um bom combate. Paulo chama dos seus algozes. Paulo fala das suas dificuldades, das suas provações. Ele chama de bom combate. E quantos de nós usamos a expressão expressões pejorativas para falar que vivemos somente em prova, em somente dificuldade, que passamos isso, que passamos aquilo, e até mesmo atribuímos a Deus tudo que nós estamos sofrendo, em vez de louvar, em vez de adorar, em vez de colocar para fora o melhor da nossa adoração, porque assim fez Jó. Jó, em nada do que sofreu, pastor Rogério, ele atribuiu a Deus. Ele disse, muito diferente, em vez de reclamar, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu para este mundo e nu voltarei para o ventre. Jó não atribuiu nenhuma das suas dificuldades a Deus, mas antes adorou ao Senhor, prostrado diante da presença do Eterno. O que Deus quer de mim, pastor? Então Deus quer ouvir de você adoração. Deus quer ouvir de você glorificação. A partir desse momento em que você começar a mudar as palavras que saem dos teus lábios para glorificá-lo, tenha certeza, você estará acessando um outro nível. O sobrenatural de Deus começará a acontecer. Paulo disse: quando eu estava fraco aí que eu estava forte, porque o poder de Deus aperfeiçoou-se sobre a minha fraqueza. Quantas vezes nós, por nos achar fortes, arriscamos, tomamos decisões pelas quais Deus não queria que nós tomássemos. E justamente em um momento de fragilidade, na dificuldade, nos prostramos, nos derramamos diante de Deus, e aí o Espírito de Deus vem e comunica ao nosso espírito, trazendo vida, direcionamento, capacitação, porque não vem de nós mesmos, vem da parte dele. E aí ele começa a mudar a situação, e começamos a glorificá-lo, começamos a exaltá-lo.
porque se fosse pela nossa capacidade, nós desistiríamos muito antes do que nós, até mesmo pelo Espírito, estamos perseverando em estar na presença de Deus. Aí o Espírito de Deus vem e toma você pela mão e caminha com você mais 1 milha, mais 2 milhas, porque é pelo Espírito, não pela carne, é pelo Espírito, igreja. Viver em obediência e expectativa, porque a qualquer momento essa chave vai virar, essa porta vai abrir, e o nome do Eterno vai ser glorificado. Você já percebeu que quando a provisão vem de lugares que você menos espera? Você já percebeu que quando a porta abre, vem de lugares de onde você menos esperava? Você já percebeu que quando o livramento vem, você não fazia ideia, você não esperava? Sabe por quê? Por causa da total dependência dEle, por causa da total confiança dEle. Você só sabe de uma coisa, que Ele vai prover, que Ele vai enviar, Ele vai usar A, vai usar B, vai usar C. Pessoas que geralmente em recursos normais, situações normais da tua vida, tendo recurso, você não esperaria, mas quando essas alternativas findam, você fica sem ter nenhuma situação de melhora. Deus levanta alguém, manda de longe, toca no seu celular. Eu não sei como é que vai acontecer, mas Deus começa a agir, começa a manifestar a sua glória. Por quê? Porque você está perseverando nele. Viva em obediência e esteja em expectativa, porque Deus vai fazer alguma coisa por esses dias. Eu vou profetizar de novo. Viva em obediência e esteja em expectativa. Aleluia, porque Deus vai fazer por estes dias alguma coisa. 4º lugar, o poder da oração e da adoração eleva-nos a uma vida sobrenatural. Uma vida de oração e de adoração. A oração e a adoração são portas para o sobrenatural, que só podem ser acessadas através da fé. Você já percebeu como o louvor tem o poder de te elevar a um outro nível, não obstante estar sofrendo o que você está sofrendo? É como que o louvor anestesiasse. Você começa a expressar a Deus como hinos como esses que nós cantamos aqui. Ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Você começa a colocar diante de Deus a maior expressão de amor e de adoração diante dEle, não obstante as dificuldades que você está sofrendo. A oração e a adoração são portas para o sobrenatural. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 25 a seguir o texto, vai dizer: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Quem? O carcereiro. Paulo estava ferido, Paulo estava desnudo, Paulo estava no cárcere interior, num tipo de cadeia de segurança máxima. O lugar era frio, o lugar era apertado. Outro dia um amigo meu chegou para mim e falou que visitou o cárcere de onde Paulo esteve preso. Ele disse que o acesso ao local
Um homem de estatura mediana não consegue passar em pé, tem que passar agachado. O lugar é frio, paredes de pedra. Se é frio nos dias de hoje, imagine nos dias em que Paulo estava preso, com feridas abertas pelo corpo, açoites. Se as condições de hoje não são boas para nenhum ser humano ficar ali dentro, imagina nos dias de Paulo, as condições que não eram, as condições climáticas, a temperatura, de dia calor extremo, à noite insuportável de frio. Mas chegou meia-noite, Paulo estava orando, Paulo estava cantando. Arrancar do coração de quem apanhou, sofreu e que ficou no cárcere por alguns dias, louvor e oração. Somente quem tem intimidade com Deus, somente quem sabe o Deus que serve, para louvar depois de ter sido açoitado, depois de ter sido molestado, desnudo, preso no cárcere interior, com cadeias prendendo seus pés, cadeias prendendo as suas mãos, ainda assim adorar, ainda assim orar, só mesmo sendo crente. Porque por menos disso a gente não ora, por menos do que isso a gente não vem para o culto, por menos do que isso a gente começa a murmurar e atribuir a Deus toda a desgraça que está vivendo. E muitas vezes é recorrente aquilo que Lamentações de Jeremias disse: do que se queixa o homem? E quantas vezes a luta, a prova que nós estamos sofrendo é resultado das nossas decisões. E Deus está lá da sua glória, acredito, de braços cruzados, olhando para mim e para você, dizendo: foi você que escolheu, foi a sua decisão. Mas esse Deus é tão misericordioso, esse Deus é tão poderoso, que ainda pode mudar o quadro. Por quê, pastor? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, não se preocupe, porque ainda tem esperança. Ele muda qualquer situação. Aleluia. Em vez de dizer estamos perecendo, Silas, estamos perecendo, Paulo, em vez de dizer vamos morrer hoje, em vez de afirmar acabou para nós por aqui, eu venho libertando pessoas. Libertamos aquela menina dos seus senhores, expulsamos aquele demônio que estava usando aquela menina, e agora, como resultado de ter feito um bem para alguém, nós apanhamos, estamos desnudos, estamos no cárcere. E quantas vezes você abre a boca para falar isso: Deus, eu fiz tanta coisa boa, Deus, eu tenho feito tanta coisa boa, achando você que não pode viver uma prova, que não será submetido a alguma situação. Eu venho de Deus para falar rasgado para você: você não somos melhores do que Paulo, não somos melhores do que Pedro, não somos melhores do que Silas. Mas o que é que Deus quer de mim, pastor? Deus quer que você ore, Deus quer que você adore, para viver o sobrenatural dele na sua vida. Outro dia eu cheguei para o pastor Jailton e falei assim: pastor Jailton, o senhor acha mesmo que a igreja do Senhor vai ser arrebatada, deitada eternamente em berço esplêndido? É muito confortável ser crente no Brasil, ser crente na América, ser crente no Ocidente, é muito confortável. Temos liberdade de culto. Se deixar a porta da igreja aberta, ninguém invade, a não ser um bêbado para entrar e ouvir ainda a palavra. Em outros lugares a Bíblia é transportada de forma contrabandeada, como se fosse um produto proibido. Em países fechados, a Bíblia, as páginas da Bíblia são arrancadas e os crentes comem
página da Bíblia. Tem lugares por aí que não só, os vídeos não são poucos, que pessoas estão cheirando a Bíblia quando recebem de presente. Tamanha é a paixão pela Bíblia, tamanha é a paixão pela palavra. Sabe o que acontece na nossa nação? Que a alma farta pisa em favos de mel. Não damos valor à liberdade que nós temos. Dá licença, eu vou falar. Não damos valor aos cultos semanais. Não investimos em evangelismo, não entregamos um folheto, não falamos de Jesus, não paramos no semáforo. Se a maior expressão de amor do evangelho foi morte, crucificado e ressuscitado, foi a morte e ressurreição de Jesus por mim e por você. Só vamos acessar esse outro nível quando passarmos de fato ter uma vida de oração e uma vida de adoração. Você está aí, igreja? Glória a Deus de mim. Uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Uma vida de adoração é uma vida de sacrifício. Uma vida de adoração é uma vida de sacrifício. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Os meus sacrifícios pelo reino ou na obra cheiram como adoração. Pergunto para você, quanto você tem sacrificado para que a sua adoração suba? Alguém chegou para mim, eu não ia falar, mas deixa, já estou falando, que eu falo pelo Espírito. Chegou para mim e falou: pastor, essa semana nós atendemos muita gente. Hoje já é quinta. Pense numa semana intensa, foi essa semana. E nós recebemos pessoas, e boa parte das pessoas que nós recebemos, elas falam: pastor, congrego aqui porque aqui prega a palavra. Graças a Deus. Porque o Senhor confronta pela palavra. O Senhor não fica procurando palavras para poder pregar a palavra. O Senhor prega a palavra. E é interessante observar essas afirmações de pessoas que vêm congregar aqui por causa da palavra. Porque no período em que tínhamos escola bíblica dominical, as pessoas não vinham para a escola bíblica. E aí a gente entra em parafuso, como é que a afirmação foi vir para cá por causa da palavra, mas na hora de estudar a palavra não vem. E não são poucas as pessoas que me cobram: pastor, cadê a escola bíblica? Já colocamos a escola bíblica, não tem nada a ver mais, eu vou até fechar a Bíblia. Já colocamos a escola bíblica 3 vezes. E as pessoas que cobram pela escola bíblica não vêm. E eu pergunto: congrega mesmo por causa da palavra? Ou por causa do dom que é manifestado através da palavra? Do que é que nós estamos atrás? Estamos atrás da palavra, correndo pela palavra. O que nos motiva é a palavra. O que queremos é a palavra, o dono da palavra. Ou nós queremos receber as coisas que por intermédio da palavra aciona o dom da revelação e atende às nossas necessidades. É por isso que nós congregamos. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, olha aqui, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quando nós não fazemos petições diante de Deus, o que sobra em nossos corações são inquietações, ansiedade,
Do contrário, se nós colocarmos as nossas petições diante de Deus, os nossos corações estarão tranquilos. Olha o que diz a sequência do versículo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Aí o versículo de número 7 fecha com chave de ouro dizendo: e a paz de Deus, olha aí, e a paz de Deus. Pergunta retórica: está havendo paz na tua vida? Não, pastor, é porque todas as suas petições não estão sendo conhecidas diante de Deus com ação de graça. Você tem andado inquieto. Você tem andado inquieta. Tem andado tão solícito por aquilo que Deus está falando aqui nessa noite para você, nessa noite. Deus está falando para você. Em tudo, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração. Prova de que não tem sido conhecidas diante de Deus pela oração é a noite de oração vazia. Se não ora aqui, irmão, não ora em casa. Você está aí, irmão? Eu sou pregador de Bíblia, tá? Eu confronto pela palavra. Se não ora aqui, não ora em casa. Por que, pastor, o senhor pode afirmar com tanta propriedade: se não ora aqui, não ora em casa? Porque quando chega na igreja não aguenta 5 minutos de joelho dobrado. Eu tenho 42 anos, na flor da idade. Vivi manifestações tremendas do Espírito de Deus na igreja. Fiz parte de uma mocidade em que nos seus ensaios eu via batismo com o Espírito Santo. Mocidades ativas por uma vida de oração, por uma vida de jejum e por uma vida totalmente entregue à obra de Deus. Eu sei que os tempos mudaram. Eu sei que as distrações são muitas, mas o Deus é o mesmo. Você ainda tem acesso para buscar a Deus. A ferramenta ainda é o jejum. A ferramenta ainda é a oração. A ferramenta ainda é a palavra. Porque tantos jovens, senhores, senhoras, tantas pessoas apáticas, rasteiras, superficiais, porque não tem vida de oração, porque não tem vida de palavra e porque não jejua. Mas eu quero viver o sobrenatural de Deus, pastor Marcos. Esse é o primeiro dia dessa série. Eu quero acessar esse nível. Para acessar esse nível requer renúncia. Não iremos acessar esse nível sem renunciar, vivendo a concupiscência, desejos exacerbados para atender a sua vontade. Negue-se a si mesmo. Deixa eu segurar a língua, Jesus. Tem coisa que não pode falar não, irmão. Meu Deus. Temos tantos recursos nos nossos dias, irmãos. Temos tantos diagnósticos fechados. Tantos paliativos. Mas é a geração mais doente. É a geração mais superficial. É a geração mais vazia. Eu declaro da parte de Deus que esta igreja vai viver um nível sobrenatural, onde o poder do Espírito Santo vai encher a sua vida, vai encher a sua casa,
onde o poder do Espírito Santo vai encher o teu coração, vai encher, você vai transbordar Deus na empresa, você vai transbordar Deus na sua casa, você vai transbordar Deus para a vida dos teus filhos. As pessoas vão olhar para você e vão afirmar: ele está diferente, ela está diferente, aleluia. Assim como aconteceu com Paulo, vai aí um santo homem de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele exalava o perfume do conhecimento de Cristo. Deus quer que eu, você queimemos, para que este mundo em trevas seja impactado pela glória e o nome do Eterno seja adorado. Deus quer que por onde passemos as pessoas sejam tocadas, o Espírito seja manifestado. É por isso que ele fala: não ande pela carne, mas ande pelo Espírito. Não ande pela carne, mas ande pelo Espírito. O que Deus quer de você é que você queime na empresa, é que você queime em casa, é que você queime na faculdade, é que você queime na roda de amigos. Oh, precisamos queimar pelo Espírito. Não estejais inquietos, como está essa geração aí fora, porque a paz que excede todo entendimento quer tomar a tua vida. A paz que excede, Deus está falando aqui, a paz que excede todo entendimento quer tomar conta do teu coração, quer tomar conta da tua mente, quer tomar conta da tua alma. Você não vive por vista, rapaz, você vive por fé. Aleluia. Ao invés de reclamar, adore, permitindo-se entrar em outra esfera, para que o sobrenatural de Deus aconteça em sua vida. Se coloque em pé. Deus está chamando para você tirar essas águas dos arteiros. Deus está chamando para você tirar essas águas da lombar. Deus está chamando para você mergulhar no rio sobrenatural dele. Eu quero convidar a igreja para receber essa palavra de oração no altar. Deus me deu um ministério profético, e a unção que sai desse altar, que passa pela minha vida, é uma unção profética. Irmãos, eu não preciso que ninguém acredite nisso, porque eu acredito muito nisso. Há uma unção profética que foi liberada sobre a minha vida, e eu quero liberar sobre a tua vida, que você viverá o sobrenatural de Deus. Coisas vão acontecer lá na empresa, coisas vão acontecer lá em casa, coisas vão acontecer lá. Vem aqui no altar para eu orar por você, venha. Coisas vão acontecer, O Espírito de Deus, eu estava hoje aqui pensando acerca do que Deus havia falado alguns anos atrás no meu coração, do que o Espírito Santo havia falado na minha alma. E hoje eu pensava, falando com Deus: Deus, o Senhor é um Deus que vela da tua palavra, o Senhor cumpre tudo aquilo que diz. E eu lembrei de quando nós chegamos aqui, quando esse galpão aqui, essa casa era branca, as paredes eram brancas, e eu falava com alguém, eu creio que ali vai ter uma cafeteria, eu creio que a mídia vai ser ali em cima, eu creio que a igreja vai estar com ar-condicionado, eu creio que a gente vai ter o carpete, eu creio que nós colocaremos uns outdoors na parede. Irmão, a Bíblia diz: determinando tu firmemente um negócio, assim ser-te-á feito. O que é isso, pastor Marcos? Tem uma palavra que queima na nossa alma, que não é palavra de homem, Alisson, é o Espírito de Deus que gera essa palavra na nossa alma. E quando o Espírito de Deus gera essa palavra na alma, o que cabe a mim e a você
é proferir essa palavra, é liberar essa palavra, é direcionar essa palavra. Então, se é sobre a vida do teu filho, se for sobre a vida da tua esposa, se for sobre a vida do teu marido, se for com relação à tua vida profissional, para de amaldiçoar aquilo que Deus te deu, para de colocar pequeno aquilo que Deus colocou grande. Aleluia. Deus me traz aqui para liberar sobre a tua vida, que sobre a tua vida tem uma palavra de vida, e a palavra de vida quem colocou foi Ele. Ele colocou no teu espírito para você liberar. Você vai chegar aonde Deus disse que vai chegar. Eu não sei aonde Deus falou para você que você iria chegar, mas o Espírito de Deus me faz lhe dizer nesta noite que você vai chegar lá. Você vai chegar onde Jeová disse que chegaria. Pai, eu estou diante da igreja. Todos que estão aqui diante de mim no altar do Senhor receberam uma palavra, receberam um direcionamento, receberam uma revelação. O Espírito do Senhor falou-lhes ao coração. Quem sabe por intermédio de um louvor, quem sabe por intermédio de um sonho, quem sabe por uma profecia. Eu não sei qual foi a dinâmica da palavra que veio para você, mas o Espírito de Deus me faz te lembrar nesta noite. Lembra daquele sonho, lembra daquela profecia, lembra daquele louvor que quando você entoou foi rema, a palavra te fez chegar e acessar lugares. Lembra de quando você estava lá ainda e o Espírito lembrou, trouxe ao seu entendimento e falou com você: você vai chegar onde eu quero que você chegue. O Espírito te lembra nessa noite. O Espírito te trouxe aqui nesta noite. Você atravessou a cidade, pegou engarrafamento, chegou atrasado, mas veio com tudo, mas veio com toda a dificuldade, mas veio com toda a ansiedade, mas veio com toda a crise, mas veio cheio de algozes, cheio de situações, mas veio porque Ele te trouxe, veio porque nada poderia parar a sua caminhada, veio porque nada poderia fazer você desistir, porque você acredita, porque você sabe que Ele te trouxe a essa casa, você sabe que Ele te trouxe a esse lugar, e este lugar em específico falando espiritualmente, foi Ele quem te levou, e é onde você se encontra hoje. Eu venho de Deus liberar essa palavra para você. 2024 fechará em um outro nível, onde Deus te coloca a partir de agora. Kalara suri kanderebe afasura badagai. Deus te faz acessar hoje o outro nível. Deus te faz enxergar. Pai, eu te peço, abre a visão dela. Kalatu efasai. Abre a visão dele. Traga a ele o entendimento, Senhor. Pai, mostra para ele, mostra para ela, para onde o Senhor está conduzindo esta empresa, para onde o Senhor está conduzindo esta família, para onde o Senhor está conduzindo o seu ministério, porque ele precisa de respostas, Pai. Ela precisa de respostas, e quando temos respostas da tua parte, temos firmeza, temos confiança, temos certeza, temos convicção, e a convicção é de que o Senhor não vai nos deixar no caminho, porque a obra que Ele começou, Ele aperfeiçoa. Começa agora, Jesus, a destravar. Começa a destravar agora. Destrava agora essa transição do mundo carnal para o sobrenatural.
aquilo que estava impossibilitando ele e ela de acessar, desbloqueia agora, Senhor. Desbloqueia agora. Pai, se for ministério, desbloqueia agora. Pai, se for na saúde, ele e ela vai viver o sobrenatural. Desbloqueia agora. Pai, se for na vida financeira, destrava, desbloqueia agora. Espírito, agora. trazendo vidas. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Feridas, Toca nele aqui nesse altar agora. Toca nela aqui nesse altar agora, Jeová. Do alto da cabeça à sola dos pés agora. E faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Agora, Jesus. Vem restaurar e agora. da multidão de caídos. Isso, Faz, Senhor, outro nível, Jeová. Outro nível, Jeová. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento começa agora, soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Outro nível, outro nível. Quando o outro nível, vento Pai. soprar, É outro nível que lá é quando o sumi me vento comandarácia. soprar, Tie o faci me dai a sui. Outro nível, Jesus. O pataia sébia. Te faço acessar o outro nível hoje. Te faço acessar o outro nível. Rabato e calara sébia. Foi eu abrir a sua visão de calabatuto pataia sei. Alaia sui de couve alara sébia. Foi eu assim desatar. Foi eu desbloquear a choubia caia sébia candarácia. Obia daia subi candalabaia sai. Abra a visão, abra a visão, abra a visão. Coloco a visão do meu espírito. E calabatu e sébia. Meditarás na minha palavra e enxergarás o que está por detrás da letra. Porque te revelo pelo Espírito. Colesébia canto manaia sai. Te revelo que dominaia sébia. O que eu revelei pelas tuia saia. Pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Outro nível, Jesus, aqui agora. Agora, Jesus. Eu declaro sobre a vida dela, Senhor, sobrenatural agora do teu Espírito. Anula tudo aquilo que o diabo levantou. Cancela tudo aquilo que o diabo preparou. Envergonhado e confundido serão aqueles que se levantarem. Eu declaro sobre a vida da tua filha um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Calça os teus pés. Calça. Veste com a tua fortaleza. Reveste com a tua glória. Agora, Jesus. Tudo vai se mover. Agora, gente, batalha sai. Elebe a tua sorimicandarácia. Rapaia surimicovenai. Sou eu, Deus, que te revisto com a minha presença. Sou eu, Deus, que te revisto com a minha glória. Rapaia surimicomandarácia. Te dou força. Te dou sabedoria. Te dou graça. Diz o Senhor para ti. Calça os teus pés, porque eu estou te levando a um nível. Estou te elevando a um nível. Alapaia suribi comandaraia sébia. Alapaia tuie candaraçai. Colocarei as minhas palavras nos teus lábios e manifestarei a minha glória. A minha glória, a minha glória, a minha glória. A minha glória, a minha presença sobre ti. Recebe no nome de Jesus.
Que mataia saia, recomanda saia. Darache comandara racia. Em nome de Jesus. Toma, Deus, a direção de tudo. De tudo. Que Pai, Echebe, Adagas. Que todas as suas petições sejam antes ouvidas diante de mim. E a paz que excede todo entendimento, Topicandaraçai, tomará o vosso coração e a vossa mente. De que a paia saia e façai. Lança diante do meu altar. Recataia suri me comandarabaya sébia. Diz o Senhor. Darabaxe comandaragaia sai. E que dominação. Vou eu te levar ao sobrenatural. Vou eu te levar a um nível de deportinaia sábia. Porque tenho algo contigo, deploia saia comandara sébia. Não temas, diz o Senhor para ti nessa noite. Porque eu estou trabalhando e pelejo nesta peleja e trabalho nesta batalha. Envergonhados e confundidos ficarão. Então somente descansa no Senhor. No Senhor sejam ouvidas as suas petições. Coloca no altar, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Da baia saia, courabaia sebe, candarabácia. Eu declaro, Senhor, o viver do sobrenatural sobre a vida desses jovens, Senhor. O sobrenatural do Senhor. Eu declaro o sobrenatural do Senhor essa noite. Desata nesta noite, Jeová. Desata nessa noite. Desata nessa noite. Desata nessa noite. Amando Essébia. Desata nessa noite. Adio faça e comandar a bácia. Espírito, desata nessa noite. Desata nesta noite, Jesus. Depominar a subcandar a baia saia. Desata nessa noite, Jesus. Os teus filhos viverão sobrenatural do Senhor. Viverão sobrenatural do Senhor. O sobrenatural do Senhor. Abaixe, desata nessa noite, Jesus. Desata nessa noite. Nessa casa, nessa família. Nessa casa, nessa família. Que esta unção que está aqui nesse altar, Senhor, visita estas casas. Venha transcender o púlpito desta igreja. Venha entrar nesse lar, venha entrar nessa casa. Que a unção que está nesse lugar venha transcender esse altar. Que ele e ela possa levar isso para casa, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Combinara suribi comandara bácia. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre essa vida agora. Ser liberta. Depois que a batalha sai. Depois tem como a laia sai. Eu declaro libertação, Jesus. Oreia chebe cantara sai. Duvidara suribicouve anarahássia. Do opitaia sai. Espírito da loucura. Espírito de suicídio. Ele choerebia sai. Tuina pacatuie sai pacatatatata. Oh Jeová, toda obra que foi arriada, toda obra que foi feita, toda palavra que foi liberada, toda legalidade que foi encontrada, espírito maligno, te repreendo agora. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da cadeias sejam quebradas agora, e amarras sejam desfeitas agora, Jesus, e que ela possa viver o sobrenatural do Senhor, que ela possa viver um outro nível. Toda dor de pracata recebe o de badácia. Rado e fonde que arrasui de badagá e pá. Todo peso agora na nuca. De piarraça.
agora, seja liberta. Seja liberta em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora, Senhor, envia o anjo lá. Leia o poder, me recebe, comandar a sébia. Lá, Senhor, naquele lá. Depior sébia, naquela casa. Espírito de Deus, passia comandar a sébia. Ué, passou comandar a sei. Agora, Espírito de Deus, se quebra cadeias. E quebra as correntes. E quebra e despedaça todo jugo. Todo jugo agora seja repreendido. Ai, façae. Eu anulo agora as palavras que foram liberadas contra ela. E até mesmo ela afirmou: eu declaro a sua libertação, a sua vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: eu viverei o sobrenatural ainda em 2024. Agora você vai afirmar com toda a fé da sua alma, com toda a fé no seu espírito, com toda a certeza do seu coração. Diga: eu viverei ainda este ano o nível do sobrenatural de Deus. Coisas vão acontecer lá, diz o Senhor. Moverei barreiras que estão impossibilitando o meu agir. Quebrarei cadeias que foram estabelecidas e lançarei por terra toda a obra do mal. Porque tenho eu uma obra contigo. Tenho eu algo a realizar por intermédio de ti. Manifestarei o meu braço naquele lugar. Usarei os teus lábios com as minhas palavras e libertarei cativos para louvor da minha glória. Assim te diz o Senhor nesta noite: permita-se ser canal e manifestarei a minha glória e viverás o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Deus está preparando o seu povo para acessar um outro nível. Mas lembre-se, você não vai acessar se não colocar em prática. Pastor, não lembro mais. Você vai assistir depois no YouTube e você vai lembrar de tudo que foi dito aqui, que você pode acessar esse outro nível. Amém? Lembrando que cada quinta-feira é um nível mais fundo. Hoje foi o primeiro dia. Próxima quinta, outro nível. E no culto da virada vai ser o derramar de Deus aqui. Porque nós iremos viver o sobrenatural de Deus.